Como eu saí de uma cidadezinha de 5.000 habitantes e me tornei copywriter do Pablo Marçal, um dos maiores players aí do digital. E cara, tudo isso sem indicação, sem network, sem nada, tá? Eu vou contar para você nesse vídeo todo o bastidor, como é que foi a minha estratégia para ser contratado, que isso para mim é o mais valioso que você vai absorver nesse vídeo, tá? Eu vou falar para você todo o processo seletivo, como que foi tudo. Porém, cara, a estratégia que eu usei, você pode usar para fechar negócios, você pode usar para aumentar suas chances em processos seletivos, assim como eu participei, enfim. Então fica comigo nesse vídeo aqui, já dá um like e se inscreve nesse canal. E bom, cara, eu já postei vários vídeos aqui, mas eu nunca postei um vídeo no estilo conversacional assim, e esse vídeo vai ser nessa pegada, tá? Então é o seguinte, para você que não me conhece, a minha família ela mora numa cidadezinha de 5.000 habitantes. E antes de eu começar a trabalhar com o Pablo, eu estava morando com meus pais nessa cidadezinha. Porém, cara, um pouco antes de eu estar morando com meus pais, eu estava morando em Londrina. Eu fiquei um ano morando em Londrina lá, porque desde que eu comecei a viver do digital, eu comecei a morar numa cidade e tal, que eu curtia para aprender e tal, enfim. E foi lá que tudo começou. Eu estava morando em Londrina ainda. E quando eu estava lá em Londrina, eu estava ali mexendo no Instagram e tal, eu vi um stories do Marcos Paulo, que é o lançador do Pablo. Era o lançador do Pablo, né? E nesse Stories ele estava abrindo ali vagas para ser copywriter da empresa. Na verdade tinha gestão de tráfego também, tinha outras funções. E não era para o Pablo ainda, era para a Love Seguros, a seguradora do Neymar e tal. Naquele tempo a Love não era tão grande igual ela é hoje, mas ela já era grande. E aí eu fui e me candidatei nessa vaga. Eu me candidatei e cheguei ali na última fase, basicamente ali durante esse processo seletivo da Love. Eles pediram, a princípio, para a gente escrever uma redação falando ali de soluções para a desigualdade social no Brasil e tal. E aí depois, na segunda fase, era basicamente você escrever ali, se eu não me engano, 20 anúncios. E eles deixaram claro que eles gostam de usar anúncios da gringa e tal. Então eu peguei e escrevi 20 anúncios ali baseados em anúncios gringos. Então espionei os concorrentes ali, outras seguradoras gringas e etc. E aí, beleza, aí passei nessa fase também, a gente foi para a terceira fase. E aí, essa fase foi até engraçado porque eles pediram para escrever uma VSL, né? Uma carta de vendas em vídeo. E aí eu pensei, cara, como é seguro, eu vou tentar vender pelo medo. Medo de perder o carro, medo do carro ser roubado, tal, porque, galera, é aquilo lá. Ninguém contrata seguro porque quer, contrata porque tem medo de ser roubado. Então eu falei, cara, eu tenho que atacar isso daí. E aí eu fui, pesquisei alguns dados, tal, vi algumas notícias, eu descobri alguns dados assim bem preocupantes do Brasil em relação a roubo. Cara, eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, a cada 15 segundos um carro é roubado no Brasil. Cara, eu não lembro exatamente. Não sei se eu tô falando merda, mas eu não lembro. Eu lembro que era uma coisa assim meio absurda, sabe? E aí o engraçado é que eu vi uma notícia falando sobre isso e quem tava falando sobre isso era o Datena. Aí eu fui, escrevi o gancho, coloquei uns takes ali do Datena falando sobre isso. Aí beleza. Logo depois veio a cadeirada, né? Mas isso foi antes, bem antes da cadeirada. E aí, tanto que essa copy que eu escrevi, deixa eu só pausar aqui meu note, que ele tá saindo barulho. Aí, pronto. Então, logo depois que eu escrevi essa copy, era basicamente tipo a última fase, tá? Aí eu não passei. Não passei. Eu fiz uma call ali com o Neto e com o Marcos Paulo. Aí tinha mais 3 pessoas que foram os finalistas. Mas aí eu acabei não passando. E beleza, tranquilo. E aí eu tava em Londrina ainda nessa época, igual eu falei. Eu acabei voltando para a cidade dos meus pais. Eu tive que voltar para lá. E aí eu fiquei uns 5 meses investindo em outro projeto, que era nesse canal meu do YouTube. Fiquei investindo nele e tal, o projeto começou a andar, começou a dar frutos. E aí surgiu um outro stories do Marcos Paulo, falando de vaga de copywriter e tal. Só que dessa vez era para a PLX, que é a empresa de lançamento do Pablo. Eu falei, beleza. Aí eu fui e me candidatei novamente. E chegou o final do ano, galera, porque tudo isso foi tipo pertinho do final do ano, foi tipo novembro ali, sabe? Aí o que acontece? Eu me inscrevi na vaga e combinei de visitar um amigo meu aqui em São Paulo. Hoje, atualmente, eu moro aqui em Alphaville, Barueri, mas naquele tempo eu ia fazer uma visita para um amigo meu em São Paulo.
E aí, beleza. Fui lá visitar, fui passear lá, tal, beleza. E quando eu tava lá em São Paulo, eu recebi uma mensagem da moça do RH, do Pablo, perguntando se eu poderia fazer uma entrevista ali presencial. Eu falei pra ela que sim. Coincidentemente eu tava aqui em São Paulo, né? Aí vim pra Alphaville pra fazer entrevista. Beleza. E aí fiz a primeira entrevista ali. E como que foi essa entrevista, cara? Ela foi bem interessante porque eu achei bem legal. Como estava perto do Natal, eu precisava escrever uma copy para mostrar ali que eu sabia fazer, né? Ela falou assim: "Você pode escrever uma copy para mim aqui agora?" Eu falei: "Não, posso sim." Aí eu perguntei: "Qual que é o tema da copy? O que que eu vou vender e tal?" Ela falou assim: "Ó, o especialista é o Papai Noel e você vai vender panetone ou receita de panetone." Eu falei: "Beleza." Show de bola. Aí eu escrevi uma copy, uma página de vendas ali de receitas de panetone, onde o especialista era o Papai Noel. Aí eu trouxe tipo uma narrativa de que depois do Papai Noel conhecer todas as nações e experimentar todos os panetones do mundo, ele selecionou os 5 melhores. Os 5 melhores e ele colocou nesse e-book, nesse material, tal, enfim, eu fiz uma narrativa lá muito louca na hora, eles me deram 40 minutos para fazer. E aí escrevi na hora ali. Cara, 40 minutos eu achei pouco, mas beleza, aí eu fui, escrevi e falei, ó, você me desculpa aí, mas cara, eu dei meu máximo, porque 40 minutos é pouco tempo, tal, né? Mas beleza, tranquilo. Aí escrevi a copy, entreguei para ela e no outro dia aí veio uma notícia para eu fazer uma entrevista com uma outra pessoa, que nesse caso é de uma pessoa que é sócia do Pablo, é meio que braço direito dele, cuida das operações dele de palestra e tudo mais. E aí chamou eu novamente para fazer uma entrevista. Fui lá fazer a entrevista e conversei com o cara bem gente boa, e conversamos sobre o mercado e tal, ele viu que eu já tinha experiência no mercado, aí ele falou, cara, gostei de ser tal, e é o seguinte, ainda hoje eu vou te dar a resposta se é você ou não. Eu falei, beleza, isso era tipo 4 horas da tarde. E aí ele me deu a resposta. E chegou a noite, ele me deu a resposta, ele falou tal, que eu estava contratado. Só que, cara, eu acabei adiantando um pouco porque na parte que eu preenchi o meu formulário, isso eu acredito que foi o pulo do gato ali, tá? Claro que teve outros testes, igual eu te falei, porém, no início que eu preenchi o formulário, tinha uma pergunta que falava basicamente assim: conte um pouco sobre as suas conquistas, uma coisa assim. E cara, eu escrevi uma copy. Eu literalmente escrevi uma copy. Uma copy falando sobre mim, uma copy me validando, uma copy falando das minhas conquistas. E uma copy num estilo um pouco mais conversacional, sem dar muito na cara que eu estou literalmente escrevendo uma copy. Que eu estou usando bastante elementos de copy e tal. Não. Então, cara, eu me vendi nesse texto. Então, eu acredito que isso foi a porta de entrada para eu conseguir passar e eles passarem a olhar para mim com outros olhos, sabe? Claro que teve algumas provas, igual eu falei para você, né? Eu não consegui passar na lobby de cara, porém, eu fui depois pro Pablo e quando eu fui escrever a copy, provavelmente eles devem ter curtido a minha copy. Então, claro que você saber fazer o que você faz é mais do que sua obrigação, mas eu acredito que se eu não tivesse me vendido igual eu fiz, de ter escrevido uma copy minha no início, que nem parece uma copy mais disfarçada, eu acredito que eu nem teria passado no processo seletivo, porque quando abre ali são centenas, milhares de pessoas que se inscrevem, né? Eles mesmos falaram para mim que parece que tinha mais de 3 mil pessoas inscritas e eu fui selecionado. Então isso é um motivo muito gratificante para mim, só que eu fui estratégico. Claro que eu devo isso a Deus, óbvio. Deus me concedeu isso, Ele que aprovou todas as fases e tal, Ele que me deu esse presente, né? Mas eu usei com estratégia, eu fiz a minha parte, porque é isso. Deus faz a parte dele, só que a gente também precisa fazer a nossa. Então, cara, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, pretendo trazer mais vídeos sobre esses temas, assim, falando mais sobre negócios, tal, sobre experiências que eu tenho aprendido aqui com os grandes players, e eu espero que vocês curtem, beleza? Deixa o seu feedback se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, fala também por que não gostou, beleza? Vejo você no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.